Muitos idosos necessitam do uso de bengala ou de outros dispositivos de auxílio à marcha. Mas afinal, qual o equipamento ideal? E como utilizá-lo de forma adequada? A resposta para isso você encontra agora nesse novo episódio de Envelhecer com Saúde. Frequentemente eu identifico idosos que necessitam do uso de bengala ou de algum outro dispositivo de auxílio à marcha e não faz. Ou quando utiliza o equipamento errado de uma forma equivocada. Para esclarecer sobre isso, eu convidei Antônio Rodrigues, que é terapeuta ocupacional especialista em gerontologia. Antônio, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar aqui com a gente no nosso canal. Olá, obrigado, Daniel. Bom, Antônio, antes de mais nada, vamos esclarecer aqui. Qual é o perfil de idoso que necessita do uso de bengala ou de algum outro dispositivo? Qualquer idoso que apresenta alguma limitação funcional, né? As limitações voltadas para o dia a dia. Então, sempre a gente pensa na mobilidade funcional. Então, qual é a mobilidade dessa pessoa no seu dia a dia? Se vai ao banheiro, se vai até a sala, se vai sair, se vai até o shopping. Então, a gente vai ter que pensar também de acordo com a atividade que ele vai estar realizando para a gente proporcionar maior segurança. Principalmente aquele idoso que tem só a sua fragilidade, que tem um risco de queda grande e que precisa de um dispositivo para ajudar na marcha para prevenir a queda, né? E que esse idoso muitas vezes pode apresentar artrose, pode já apresentar algumas limitações devido a um derrame, né? Devido a alguma já queda que ele já levou, já tem algumas limitações. Então a gente tem que prevenir, né, que ele não venha cair novamente. E a gente sabe que queda é um problema frequente entre os idosos e que pode trazer consequências catastróficas, né, Antônio? Isso. O que a gente deve pensar? Quais são os tipos de bengalas ou de dispositivos que existem? Hoje a gente tem a bengala comum, que é a mais simples que a gente tem, que geralmente é para indicado para paciente que tem um déficit de equilíbrio, né? Seja ele mais um estático ou dinâmico, mas a gente tem que avaliar não só essa questão do equilíbrio, mas também das condições de força muscular de membro inferior, membro superior, a parte cognitiva. Então tudo isso é importante na hora de avaliar. Então tem esse dispositivo que é bem simples, tem essa outra bengala também, que é a bengala de 4 pontas, que proporciona mais estabilidade, aquele paciente que tem mais risco de queda, tem mais instabilidade postural. Nós temos aqui as muletas canadenses, onde é de antebraço, que é aquela que segura aqui no braço, né, desse paciente. E nós temos o andador também, esse andador, que o paciente que ele pode utilizar vai depender do que a gente quer. Um paciente que geralmente ele tem uma fraqueza mais generalizada, uma fraqueza que a gente chama bilateral, ou seja, das duas pernas. Quando a gente pensa em qualquer dispositivo como a bengala, por exemplo, é um paciente que tem uma dificuldade unilateral, ou seja, em um lado, ou seja, eu tenho uma artrose no meu lado esquerdo. E qual é a forma mais correta, então, dele utilizar? É contralateral. Então, primeiro a gente tem que ver a altura adequada, onde a gente vai deixar mais ou menos nessa altura, o braço vai ficar mais ou menos 15 graus, que a gente chama, então mais ou menos fletido, vamos dizer assim, segurando assim. E a gente vai colocar mais ou menos 15 centímetros, que ela vai ficar mais ou menos assim. Ela nem vai ficar dentro, nem fora demais. Ela vai ficar aqui mais ou menos ao lado, entendeu? Perfeito. Do paciente para o paciente ele começar a treinar, né, o uso contralateral. Então, se meu lado é esquerdo, da minha artrose, utilizar no lado direito, lado oposto. Isso é importante. Essa aqui, não, ela tem um lado. Então, eu vou comprar para o meu lado direito ou para o meu lado esquerdo. Então, é importante utilizar. Muitas vezes, porque se eu utilizo essa bengala para usar no meu lado esquerdo, se eu do lado direito, ela pode atrapalhar na hora que eu estiver deambulando, na hora que eu estiver andando. Importante lembrar que essa escolha de qual o dispositivo ideal, apropriado para um determinado paciente, isso deve ser feito sob orientação de um profissional de saúde, né, Antônio? Isso, porque é muito comum a gente chegar na farmácia, comprar, no supermercado, comprar. É importante a prescrição correta. Então, existe uma prescrição, existe um treinamento. Então, o treinamento é feito pelo profissional da fisioterapia, que vai treinar a marcha. Então, tem todo um protocolo, vamos dizer assim, para se comprar uma bengala. Ela pode reduzir o risco de queda quando bem utilizada, mas também, se não for bem utilizada, pode até dificultar a marcha e até mesmo resultar em acidente. E acidentes, né? Uma dica que eu acho que é importante é a ponteira, né? Que a gente sempre chega no consultório, chega desgastada. Então, a gente olhar, né? Então, em casa, o familiar
Então, será que você, né, poderia olhar sua ponteira agora e ver se ela não está desgastada? Isso é tão fácil, você vai lá numa loja e compra. E de quanto em quanto tempo é recomendado fazer a manutenção dos dispositivos? De 6 em 6 meses. Então, lembrar, né, que o dispositivo é como se fosse um carro. É um carro para aquela pessoa, porque vai me levar a algum lugar. Então, a gente também tem que lembrar nessa manutenção. E essa manutenção geralmente é uma média de 6 meses. Então, e reavaliar. Então, muitas vezes, essa bengala pode me ajudar hoje, mas daqui a 6 meses... No segundo momento, já não ser o dispositivo mais apropriado. Ser essa bengala, esse outro tipo de bengala. Eu ainda percebo muitos idosos com receio de utilizar bengala, com medo de que aquilo ali vai passar uma imagem de que é mais frágil e que vai lhe aparentar ter mais idade. Isso é algo que a gente precisa trabalhar para que seja reduzido, né? A bengala ou os outros dispositivos, quando bem utilizados, como a gente colocou aqui, são itens de segurança. Não, e que é importante eu posso usar. E pode garantir também a independência, né? Favorecer a independência. Eu posso usar minha bengala em casa. Quero ir ao shopping, eu vou na minha cadeira de roda. Por que não ir ao shopping? Então, muitas vezes eu deixo de ir ao shopping porque eu estou com minha artrose doendo muito, né? E eu vou ficar em casa. Então, começo a me restringir socialmente. Então, quero ir conversar com meus amigos, quero ir na praça da alimentação, vai na cadeira de roda. A bengala fica em casa e eu vou na minha cadeira de roda. Usar bengala ou outros dispositivos não é demérito para ninguém. Não. O importante é a gente pensar, qualquer dispositivo desse tipo, de que vai me ajudar, eu vou me tornar mais independente. Ou seja, mais qualidade de vida. Mais qualidade, não vou ficar aquela pessoa restrita em casa, eu vou conseguir realizar sozinho as minhas atividades, é meu banho, é meu trocar de roupa, eu cozinhar. Então, muitas vezes eu posso cozinhar com o meu andador, chegar lá na cozinha, na pia, lavar o prato. Então, são coisas tão simples, mas que vai proporcionar mais segurança. Antônio, olha, muito obrigado pela sua colaboração aqui no Envelhecer com Saúde. Sem sombra de dúvidas, foram informações bem importantes, úteis para nossos pacientes, para os idosos, de forma geral, e seus familiares. Maravilha! Então, fiquem ligados nos próximos episódios do Envelhecer com Saúde e lembrem mais uma vez que envelhecer com saúde é sim uma questão de escolha. A gente se vê!